2 mortes e 58 casos da doença dos legionários preocupam autoridades de saúde de Nova York. Na Flórida, adolescente liga para o 91 e confessa assassinato dos pais. Civilization Works acusa Alexandre de Moraes de violação da lei LGPD nos atos de 8 de janeiro. O Brasil News começa agora. Boa noite. Um surto da doença dos legionários já causou 2 mortes e mais de 50 casos confirmados em Nova York. Desde a última semana de julho, as autoridades de saúde de Nova York monitoram o surto da doença dos legionários, que já causou 2 mortes, além de 58 casos confirmados na região do Harlem. A doença é uma pneumonia grave causada pela bactéria Legionella, que cresce em água morna e se espalha nos sistemas de água de edifícios. Ela pode ser encontrada, por exemplo, em locais como chuveiros, banheiras de hidromassagem e torres de resfriamento. As autoridades de saúde pedem que as pessoas na região com sintomas semelhantes aos da gripe entrem em contato com um profissional de saúde o mais rápido possível. Na Flórida, um adolescente ligou para o 91 e confessou ter matado os pais. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O menino de 14 anos foi preso na madrugada de segunda-feira após confessar ter matado os pais em Middleburg, no norte da Flórida. Segundo a polícia do condado de Clay, o adolescente ligou para o 91 por volta da meia-noite e disse que havia cometido o crime. Ainda de acordo com relatos policiais, depois do tiroteio, o adolescente caminhou cerca de 1 quilômetro até uma igreja local, onde esperou a chegada da polícia. As vítimas foram identificadas como David Lee, de 44 anos, e Brandy Smith, de 45. Os corpos dos pais foram encontrados na casa onde moravam. A arma usada no crime pertencia aos pais e foi apreendida pela polícia. O adolescente, identificado como Trevor Lee, deve responder por 2 acusações de homicídio em 2º grau. Os investigadores vão analisar o histórico escolar e de saúde mental do menino para entender o que levou ao crime. A princípio, a polícia investiga uma discussão doméstica. E um homem do Reino Unido foi preso em Devonport, acusado de tentar afogar a nora dele na piscina de uma casa de férias alugada. Segundo a polícia do condado de Polk, o incidente teria ocorrido durante uma discussão familiar, quando Mark Gibbon, de 62 anos, teria empurrado a mulher na piscina e tentado mantê-la submersa por várias vezes. A filha da vítima, uma criança de 9 anos, teria pulado na piscina para tentar impedir a ação. A mulher conseguiu escapar depois que vizinhos chamaram a polícia ao ouvir os gritos. O homem foi detido no local e enfrenta acusações de tentativa de homicídio. A vítima, de 33 anos, não teve ferimentos graves e o caso segue sob investigação. A polícia de Cocoa realizou um resgate dramático após um motorista ficar preso com o carro nos trilhos de um cruzamento ferroviário. A situação aconteceu momentos antes da chegada de 2 trens. Segundo as autoridades, o veículo estava parado entre as cancelas quando os agentes chegaram e agiram rapidamente para retirar o motorista. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os trens passam segundos depois do resgate. Não houve feridos. A polícia de Cocoa elogiou a ação rápida dos agentes, que evitaram uma tragédia. O caso segue sob investigação para entender como o veículo ficou preso na linha férrea. O incidente, que aconteceu no fim de semana, levanta alertas sobre segurança em cruzamentos ferroviários e a importância de não tentar atravessar as cancelas em movimento. E um juiz federal determinou que autoridades estaduais e federais na Flórida devem apresentar até quinta-feira os contratos e acordos que definem quem tem autoridade legal para deter pessoas e atuar como oficial de imigração no centro de detenção Alligator Alcatraz. O centro foi construído em tempo recorde pelo estado da Flórida em parceria com o governo federal. Segundo o governador Ron DeSantis, centenas de detidos já foram processados e enviados
para outros estados ou diretamente aos países de origem. A decisão do juiz acontece em meio a questionamentos legais sobre quem realmente comanda a operação e em um momento em que grupos de direitos civis denunciam falta de acesso a advogados e violações de imigrantes detidos no local. E uma nuvem funil foi flagrada após alerta de tornado nos condados de Orange e Osceola. O fenômeno foi registrado por um morador na noite de segunda-feira, horas depois de um alerta de tornado ser emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia para os condados de Orange e Osceola. O vídeo mostra a formação de um possível tornado. Já o radar detectou uma rotação. O Serviço de Meteorologia trabalha para confirmar se houve ou não toque no solo. Mais de 300 raios foram registrados em apenas meia hora na região metropolitana de Orlando, sem relatos de danos ou feridos. Os temporais seguem na Flórida Central com risco de inundações e calor extremo nos próximos dias. A região também sofre com onda de calor intenso, com temperaturas elevadas e alta umidade. Esse cenário aumenta o potencial de inundações urbanas e exige atenção redobrada da população. A seguir, defesa de Jair Bolsonaro vai recorrer contra a prisão domiciliar imposta pelo STF. Até já! O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ainda não se pronunciaram sobre as denúncias feitas pela Civilization Works, organização americana que defende ideais liberais, na segunda-feira, dia 4 de agosto. Segundo a publicação, o ministro Alexandre de Moraes teria violado a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para investigar envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O relatório da denúncia cita o uso irregular de dados biométricos e redes sociais por equipes ligadas ao TSE sem embasamento legal. Ainda de acordo com a denúncia, nas supostas conversas vazadas entre o ministro e o ex-assessor Eduardo Tagliaferro com outros juízes e auxiliares, Moraes obteve ajuda de funcionários do TSE para realizar a investigação extraoficial. Ainda de acordo com o documento, a Assessoria Especial para Combate à Desinformação, a AED, sob a direção do TSE, teria acessado bancos de dados biométricos do tribunal e vasculhado perfis nas redes sociais para gerar relatórios internos. A AED
também teria recebido acesso ao GestBill, que é o sistema de dados biométricos dos eleitores, para identificar manifestantes com base nas imagens. O ex-assessor do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, teve o Pix, cartões e contas bancárias bloqueadas por determinação do ministro Moraes no mesmo dia da publicação da denúncia. E agora a gente muda de assunto para falar de abandono de incapaz. Câmeras de segurança registraram uma cena preocupante no fim de semana em Santo André, na Grande São Paulo. Uma criança de apenas 3 anos de idade aparece caminhando descalça e sozinha durante a noite. Nas imagens, a menina surge chorando, de fralda e pedindo pela mãe. A criança é encontrada e acolhida por funcionários da Empresa Nacional de Energia Elétrica, a Enel, que chamaram a polícia. O Conselho Tutelar foi acionado e informou que a mãe da criança, uma jovem de 19 anos, já havia sido alvo de outras denúncias de abandono. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ela confessou ter saído enquanto a filha dormia para ir a um baile funk. A jovem chegou a ser presa, mas foi liberada após a audiência de custódia. O pai não foi localizado. A criança foi encaminhada ao Serviço de Acolhimento Municipal. O caso é investigado sob sigilo. E a Polícia Rodoviária Federal está investigando a origem, o destino e a propriedade dos mais de 100 quilos de ouro apreendidos durante uma vistoria em um veículo na BR-401 em Boa Vista, capital de Roraima, na segunda-feira. A apreensão é avaliada em mais de 60 milhões de reais. Imagens feitas pelos agentes durante a inspeção mostram o momento em que o ouro foi encontrado em diversos compartimentos ocultos. O veículo era conduzido por um homem de 30 anos. A esposa dele, de 32, e uma criança de colo também estavam no carro. Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de ouro feita pela instituição. E a defesa de Jair Bolsonaro diz que vai contestar a prisão domiciliar do ex-presidente. Veja. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai recorrer contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, alegando que não houve descumprimento de nenhuma medida. Os filhos do ex-presidente, que estão impedidos de visitar o pai, reagiram após a prisão domiciliar de Bolsonaro ser decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na noite de segunda-feira. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, disse que a decisão do ministro foi uma espécie de retaliação, após ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky. O senador ainda afirmou que o Brasil, abre aspas, já está vivendo uma ditadura, fecha aspas, e cobrou uma posição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, que está nos Estados Unidos, publicou uma nota nas redes sociais onde disse ter recebido a notícia com tristeza, mas sem surpresa. Eduardo acusou Moraes de, abre aspas, violador dos direitos humanos oficialmente sancionado, fecha aspas. Além deles, vários aliados do ex-presidente também se manifestaram, repudiando a ação do STF. Segundo Alexandre de Moraes, Bolsonaro violou medidas cautelares impostas pela corte ao participar das manifestações por chamada de vídeo e produzir conteúdo que foi publicado nas redes sociais dos filhos e exibido no domingo. O ex-presidente também teve os celulares apreendidos na residência onde mora, em Brasília. Agora, além do uso da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro está proibido de sair de casa, só pode receber visita de advogados e não pode usar celulares de terceiros. O governo Trump se pronunciou sobre o assunto em postagem no perfil oficial na Rede X do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. A mensagem repostada pelo secretário de Estado Marco Rubio repudia a ação de Moraes contra Bolsonaro e chama o ministro do STF de, abre aspas, violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, fecha aspas. A publicação ainda diz que os Estados Unidos vão responsabilizar todos os envolvidos na sanção. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias
no nosso canal no YouTube. Boa noite.